Giovanni Begossi é bicampeão brasileiro de oratória, possui vários prêmios em debate competitivo e é membro do Toastmasters em Portugal. Uma organização cuja missão é criar confiança e ensinar habilidades para falar em público, por meio de uma rede mundial de clubes presente em mais de 148 países. No episódio da semana, conheça a história de El Professor. Conheça a história de El Professor da oratória, um homem que cresceu na vida espalhando o poder da palavra e que te ensina o valor dela aqui. Realmente o cara é bom de papo. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que demole paredes para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes e também está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business e seu host nesse episódio. E turma, esse episódio é super especial, vocês já estão vendo quem está aqui na frente conosco, no título, na thumb do episódio, mas não só por isso. Temos uma co-host titular a partir de agora no episódio, Briela Azevedo. Briela, muito obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o conteúdo dos nossos episódios. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Está sendo um prazer de começar essa temporada especial, Exato. Principalmente com o Giovanni, que é uma referência em comunicação. Então a gente vai fazer muitas trocas enriquecedoras, principalmente para os jovens que querem vender ou empreendem e querem chegar em outro nível. Exato, Briela. Eu acho que seria até valioso, antes da gente apresentar o Giovanni, você dar uma apresentada para quem ainda não te conhece. Combinado. Então, bom, eu sou Briela Azevedo. Comecei minha carreira criando conteúdo para redes sociais. Legal. E me apaixonei nesse meio do caminho por marketing. Porque, basicamente, para você crescer, você tem que saber marketing, tem que saber comunicação. E foi aí que eu comecei a estudar. Hoje eu sou formada em marketing, pós-graduanda em marketing de luxo. E, basicamente, eu comecei a trabalhar com empresas dentro desse universo e a empreender também. Então, hoje eu também tenho uma agência boutique de B2B para a parte de digital e também para posicionamento de executivos no digital. Sensacional, Briela. Muito bacana. E agora podemos agradecer o Giovanni estar aqui conosco. Estou muito animado para esse papo. Giovanni Begossi, que é ele professor de oratória. Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Um prazerzaço te receber aqui. Prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei entusiasmado com a apresentação da Briela, né? Basicamente a Emily in Paris em pessoa aqui no mercado de luxo e tal. Adorei. O papo vai ser bacana. Prazer estar aqui. Boa. E Giovanni, a gente pensou, cara, viu os seus conteúdos nas redes sociais, já te acompanha há um tempo, a gente falou, por que não? A gente está aqui num programa de comunicação, está se comunicando o tempo todo. Por que não a gente começar o programa fazendo aquele treinamento para a gente gesticular melhor nossos músculos da boca com a caneta, que você ouviu que você já vai meter essa logo no início. Logo no início. Vai começar com chave de ouro assim, então vamos. Pra gente começar já, falando da melhor maneira e treinando aqui pro resto do nosso papo. Top demais. Então, galera, seguinte, vamos fazer um pequeno exercício agora, que se você fizer esse exercício aí em casa, não é só para assistir, a sua dicção vai melhorar de modo automático, instantâneo, quase mágico e de graça. Você pode fazer isso sempre que você quiser. Se você faz esse exercício, simplesmente a sua oratória vai ficar impecável, as pessoas vão começar a te admirar, vão começar a falar, nossa, você viu como o cara tá falando bem? Pois é, esse é o poder desse exercício. Então vamos lá. Nada mais é do que a técnica da caneta, a famosa técnica da caneta, que sempre viraliza, então que bom que a gente tá fazendo esse corte. Ó, todo mundo aí com caneta? Canetas. Ó, já estão aí com a caneta. Vamos nessa. O que vocês vão fazer, gente? Pega essa caneta. De preferência... Bom que você tá descrevendo, né? A galera que tá só ouvindo também, né, Giovanni? Bom que a galera que tá só ouvindo consegue entender também. É isso aí. Boa. Então, ó, pega uma caneta. Essa caneta tem que ser preta. Se a cor for azul, ela não funciona. Nada a ver. Estamos perdidos. Aí, pega essa caneta, coloca na boca, só que é de frente, não é de lado, porque pode causar lesão. Que frente. Também não é pra morder. Não é pra ficar mordendo a caneta, também pode causar lesão. É só pra colocar na boca assim. E aí a gente vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando pra ser compreendido. Deu pra entender? Deu. Então, ó lá, que eu vou falar já. 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12. Veja, João. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Junho. Tira a caneta. Julho, Continua. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Doutora Melina, Dá a diferença. o negócio é mágico. Que Muita gente me pergunta, Giovanni, é pra fazer quantas vezes por dia? Quanto que você faz? Eu uso sempre que eu tenho que performar mais do que o normal na comunicação. Poxa, eu vou gravar um podcast, vou fazer uma live, vou fazer uma reunião com um cliente muito importante. Eu preciso estar no meu melhor? Técnica da caneta vai dar água pro vinho a sua comunicação. E o legal é que é bem rapidinho, né? Você faz isso em 5 minutos, você já tem uma comunicação muito melhor. 100%. Inclusive, eu tenho uma rotina de preparação pré-palestra, que são 7 passos que, quando você segue, aumenta a sua performance para apresentações. Legal. Vocês querem essa rotina? Pô, por entrega favor, o né? jogo. Ó, seguinte, Abre o jogo, um dos cara. passos é justamente a técnica da caneta, mas tem muita coisa que envolve respiração, visualização, até mesmo careta para ativar expressões faciais. E eu vou dar essa dica pro pessoal, se você quer essa lista completa, é só ir lá no meu Instagram, @elprofessordaoratória. Você coloca ELP no Instagram, o primeiro que aparece. Vai lá no meu direct e manda #rotina. Só isso. #rotina no meu direct, que eu vou te enviar essa rotina de preparação que eu ensino meus alunos individuais, Natália Bilt, Thiago Reis. Essa galera sempre faz e eu acompanho eles, mas a mesma rotina que você vai aplicar a partir de agora é de graça, presente pra vocês. Sensacional. E eu lembrei de uma pessoa que faz essa da careta. Que é uma pessoa que pra mim é uma referência, mas hoje não tá mais entre nós, que é o Beto Carreiro. É mesmo? Ele fazia da caneta? Ele fazia. Top! É, não sabia Aí- também. Antes dele, às vezes ele tava estressado, ou uma situação que eu precisava conversar com alguém, ele pegava e fazia a careta, e depois ele ia falar com todo mundo. Que O Beto legal. Carreiro, pra mim, é uma inspiração de empreendedorismo. E, Giovanni, cara, é legal se falar de capitalismo, tudo aquilo que você conquistou dos últimos tempos para cá. E a gente sempre gosta, não pode sonhar, de dar o pontapé aqui no episódio, nos nossos programas, pedindo para os convidados resumirem ali, fazerem um pitch do seu negócio ou da sua atuação em poucas palavras, cara. Show de bola. Bom, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa questão de medo de falar em público. Ah, que a galera tem mais medo de falar em público do que de morrer e tudo mais. Uhum. Realmente, pessoalmente, eu acho meio estranho que nós saímos do ensino médio, do ensino superior, sem saber falar bem em público, sendo que comunicação é a habilidade mais importante e mais lucrativa que existe. Tem um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman, que fala em letras garrafais de modo muito claro e cristalino. 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking e 15% é habilidade técnica. 85% do dinheiro nada mais é do que você causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Isso é comunicação. Sabe o que também é comunicação? Vendas. Você quer exterminar objeções. Você quer fazer um pitch de modo convincente. Você quer fazer a pessoa querer comprar seu produto, não é nem vender. Isso é comunicação. Sabe o que também é comunicação? Relacionamento. Você quer ficar, namorar, casar com alguém. Você tem que não só perder a timidez de falar com essa pessoa, mas também tem que ser persuasivo para essa pessoa querer ficar com você. Então, comunicação é a habilidade mais importante que existe. E aí você vê um bando de empresário, um bando de empreendedor, um bando de profissional liberal que simplesmente não sabe transmitir as suas ideias de modo claro, confiante e convincente. São pessoas que não conseguem levantar e falar por 3 minutos sobre o que é o seu negócio. Não conseguem falar sem gaguejar. Não conseguem falar de um modo lógico, simplesmente seguir uma linha de raciocínio sem se perder. E aí acaba que isso impacta nos lucros. Aí de onde que veio essa ideia? Como eu sou bicampeão brasileiro de oratória, estudei comunicação por 13 anos, eu resolvi mudar de carreira. Eu era advogado antes de ser professor de oratória. Legal. Eu formei em direito como aluno laureado, melhor aluno da turma, numa federal. Que E bacana. eu não ganhava muito dinheiro. E eu já vi ali na hora que não basta você ser o melhor, você precisa mostrar que você é o melhor com comunicação. Aí você precisa saber se vender. Você precisa ser persuasivo. Você já viu alguém que tem um produto ou um serviço que é pior que o seu, mas ganha mais dinheiro? Você sabe que você tem um produto, um serviço melhor, só que outras pessoas cobram mais caro, tem agenda lotada para entregar algo que você sabe que tem qualidade inferior. Por quê? Porque soube se comunicar. E aí veio essa ideia de aproveitar que eu era o bicampeão brasileiro de oratório, que a galera chamava de professor porque falava que parecia com o professor da Casa de Papel. Igualzinho. É igual. Aí eu juntei os dois.
criei o El Professor da Oratória, Muito bom. e a gente criou esse perfil no Instagram para democratizar o acesso à informação de comunicação, coisas que antes simplesmente não eram divulgadas. Eu fui já em muito curso de oratória e eu via as pessoas dando em curso de oratória conhecimentos muito básicos e escondendo os conhecimentos mais avançados para eles próprios. É o que eu resolvi fazer. E se o meu curso gratuito de oratória for melhor que o curso pago de todos os outros? E aí a gente criou um curso gratuito de oratório, de mais de 50 horas de duração, que qualquer pessoa pode ter acesso. É só ir lá no meu direct, no El Professor do Oratório. Se você coloca fase um no meu direct, você tem acesso a esse curso. E a gente veio com essa proposta de realmente destravar a comunicação das pessoas. E hoje a gente trabalha mentorando grandes players, seja para palestras, a gente roteiriza palestra, treina a pessoa para palestrar bem, e a gente atende grandes players como Natália Bildt, Thiago Reis, players de milhões de seguidores, empresários multimilionários, políticos, desembargadores. Tem gente que está na Fazenda, que foi aluno meu. A gente tem também mentorias em grupo para pessoas que querem um contato mais próximo, quer tirar dúvida, quer aula semanal no Zoom, a gente tem isso. Temos cursos online extremamente acessíveis para a pessoa que quer destravar, tá lá no meu link da bio. Então hoje a gente trabalha com comunicação, que é o meu propósito, é a minha paixão, e realmente é uma coisa que eu acredito que pode mudar o mundo. Porque hoje, e eu falei isso no meu TED, a gente tem pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não estão vencendo o debate. E eu acredito piamente que se nós armamos as pessoas com as armas da persuasão, se de repente todo mundo consegue transmitir suas ideias de modo claro, confiante e convincente, a gente vai ter uma sociedade melhor, porque as boas ideias vão ter o palco. Porque se você tem o conteúdo e a oratória, é natural que aqueles conteúdos que têm o conteúdo oratório vão ser superiores que apenas a oratória. Então a gente vai até transformar a sociedade com comunicação. Que da hora, Muito legal. sensacional. Né? Queria até aproveitar e fazer um gancho, porque eu vejo muito você, Micarla, né? E ela também tá parte de comunicação. Então, como é que foi vocês crescerem juntos? Teve algum impacto vocês estarem juntos nessa jornada? Com certeza. Inclusive, tem que chamar a Micarla para falar aqui que vocês vão chorar com a história dela. Tipo assim, a história dela é 10 vezes maior que a minha. O que que acontece? A Micarla, eu não estaria aqui sem ela hoje. Ela tá em Portugal agora, palestrando. Olha só que legal. Então, a Micarla é uma pessoa que esteve comigo desde o início. Eu comecei a empreender um ano antes da Micarla. E eu sempre digo que não tem força maior do que um casal empreendedor. Porque quando o casal empreende juntos, nossa, é uma força da natureza. Eu comecei a empreender e ela era estagiária de marketing. Olha que louco. E ela, eu lembro que ela chorava porque o grupo Primo, lá do Thiago Nigro, não quis contratar ela como estagiária. Isso em 2021, gente. 2 anos atrás. Não faz tanto. E a Micaela lá, nossa, por que eles não quiseram me contratar? Eu não sou boa o suficiente e tudo mais. Porque ela ainda não tinha percebido o potencial dela. E aí eu já tinha começado a empreender. Só que eu só comecei a ter sucesso, ter resultado, em dezembro de 21. Dezembro de 21 foi quando começou a virar, comecei a ganhar alguma grana. E aí a Micarla falou, nossa, esse negócio de empreender é bacana, né? Aí veio empreender também. E aí, simplesmente, em um ano, ela saiu de estagiária de marketing para uma empresária milionária com um negócio com faturamento de milhões em um ano. Então, quando a gente destrava o nosso potencial, que muita gente aqui, às vezes, tem uma boa ideia de produto, Exato. tem potencial, mas fica se limitando de trabalhar para os outros, fica com medo de dar esse passo. E aí tá aí a Micarla, um exemplo de que é possível. Exato, muito legal isso, Giovanni, que a gente sempre fala aqui com uma audiência do Pode Sonhar de jovens empreendedores. Estão ali tirando de dentro de si o seu sonho ali, o seu propósito, algo que eles sonham em construir. E muito legal que você falou que comunicação, oratória, treinamento e educação nesse sentido faz parte do seu propósito. E como foi que, cara, você mencionou que você ganhou os 2 prêmios de melhor orador, né, de oratória do ano, né? 2 prêmios, foi isso, Giovanni? Isso. E aí eu Teve, queria... teve mais, na verdade. Teve mais? Mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas. Que da hora. E como que foi isso para você falar, pô, quero transformar essa minha habilidade em dinheiro? E qual que foi seu primeiro passo? Você começou a produzir conteúdo? Você já tinha clareza? Como que foi? Olha, não tinha nada de clareza. Tá. Inclusive, eu lembro que todos os passos foram muito incertos. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Já dizia o Steve Jobs. E eu lembro que a decisão mais difícil da minha vida foi sair da advocacia para empreender. Porque eu me preparei 6 anos para aquela profissão. Intercâmbio na Europa, fui o melhor aluno da turma, ganhei prêmios jurídicos.
4 anos de estágio em escritório de advocacia, tinha sido promovido de advogado júnior para advogado coordenador, para advogado pleno Super em São jovem. Paulo, com menos de um ano de formado. Então, assim, era uma coisa que eu estava tendo uma carreira brilhante, falavam isso, né, no direito. E quando eu resolvi sair, eu ouvi pessoas falando isso. Nossa, o Giovanni jogou fora uma carreira brilhante no direito para virar coach e vendedor de curso. Mas por que que eu fiz isso? Porque simplesmente eu não estava feliz. Uhum. Então, de nada adianta você ser bom em alguma coisa, você até ganhar dinheiro com aquilo, se você não curte. E nisso, o que que me ajudou? Um conceito chamado Ikigai. Não sei se você já ouviu falar. Exato. Para quem não sabe o que que é o Ikigai, são 4 círculos. Você faz esse exercício aí em casa, você pode simplesmente desenhar esses 4 círculos. A interseção entre esses 4 círculos vai ser a sua razão de viver, o seu propósito. E eu tava entre direito e oratório. Falar, poxa, o que que eu vou fazer na minha vida? Direito ou oratório? Eu tava tendo uma crise. Eu tava, assim, no escritório que eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Era uma demanda gigante. Eu não me identificava nada. Cada segundo do trabalho era uma tortura. Eu comecei a perder cabelo. Comecei a ficar ansioso. Assim, tava triste a situação. Aí, simplesmente, eu comecei a refletir. Vamos lá, direito. Os 4 círculos do Ikigai para você fazer esse exercício. Eu sou bom? Sim, sou bom porque fui aluno laureado, intercâmbio, blá blá blá. As pessoas estão dispostas a pagar por isso? Sim, bons advogados ganham dinheiro. Isso muda o mundo? Sim, uma democracia saudável precisa de bons operadores do direito. Você precisa se defender de um crime que você não cometeu. Você precisa se defender de um imposto que está mais caro do que deveria. Então, isso realmente transforma a sociedade. Eu gosto? Eu não gosto. E você nunca vai ser excelente em algo que quando você faz, você libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e quando seu concorrente faz, ele libera dopamina, o hormônio do prazer. Ele naturalmente vai colocar mais horas naquilo, para ele não é nem trabalho, e você lá tentando forçar aquilo, você não vai ser excelente. E aí lá estava eu e refleti. E oratória? Oratória, eu sou bom? Poxa, bicampeão brasileiro de oratória, mais de 20 prêmios, blá blá blá. As pessoas estão dispostas a pagar dinheiro por isso? Quanto que um político não pagaria para dar um discurso ou se preparar para um debate numa eleição presidencial? Quanto que um empresário não pagaria para preparar um pitch matador ou para conseguir ser mais carismático para fazer networking? Quanto que um profissional não pagaria para conseguir motivar os seus colaboradores, para conseguir dar bons discursos? Então eu percebi que tinha um mercado. Isso muda o mundo? Como eu já falei para vocês, as boas ideias, se munidas de uma boa comunicação, vão ter mais espaço. Então, muda o mundo. Eu gosto. Aí foi quando veio a virada de chave. Eu olhei para trás e vi que nos últimos 13 anos, tudo que eu fiz foi estudar comunicação. E ninguém me pagou para isso, e não era nem para monetizar. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, eu pagando para fazer. 5 anos e meio de debate competitivo. Fui parte dos Toastmasters em Portugal, que é uma organização internacional de treinar discurso. Ganhei essa cacetada aí de prêmio. E quando eu olhei para trás, por que que eu fazia isso? Porque eu gostava. Eu percebi que eu era viciado em estudar comunicação. E eu percebi que era a união desses círculos, o meu Ikigai, e quando eu comecei a trabalhar com isso, tudo mudou. E hoje eu sou muito feliz porque eu ganho muito dinheiro ajudando muita gente. Que legal. Bacana. Muito bacana mesmo. Legal como faz parte assim da sua trajetória de vida e ver que isso alimentou assim, foi do seu coração, cara. Você deu vazão a algo que estava ali dentro de você, já estava se estudando, se preparando muito para isso. E uma das coisas, Giovanni, até que é super bacana que a gente separa aqui para perguntar para os empreendedores, que cara, se você conseguir abrir tipo o faturamento ou a dimensão desse impacto que você causa, assim seria super legal. E também contar se o modelo de negócio, a mudança é uma constante, como você mencionou Steve Jobs no empreendedorismo. O modelo de negócio também se mantém o mesmo lá de trás, cara? Olha, eu gosto muito de falar que as pessoas têm que saber que jogo que estão jogando. Uhum. E você tem que ter clareza nisso, porque tem muito dinheiro na mesa, mas nem todo o dinheiro é para você. Tá. Eu, por exemplo, qual que é o jogo que eu e o Giovanni jogo hoje? O jogo de um expert no digital. O que que é um expert? É uma pessoa que ensina. Então eu tenho um conhecimento, esse conhecimento eu vendo ele por meio de cursos, por meio de consultorias, mentorias. Eu Uhum. produzo conteúdo para conseguir uma audiência e com essa audiência eu faço lançamentos e também faço os meus cursos no Perpétuo. Para quem não sabe o que é Perpétuo, é aquele curso que está sempre vendendo. Então Sempre você vai no link da bio, compra lá, não tem escassez, olha, últimas vagas, esse tipo de coisa. Então esse é o jogo que eu jogo, então esse é o core.
do meu business é realmente fazer lançamentos perpétuos, crescer uma audiência no digital e uma coisa retroalimentar a outra. Desde o começo, Giovanni. Desde o início, porém, eu comecei a ter resultado depois que eu comecei a fazer mentorias individuais. Isso é contraintuitivo. Você já ouviu falar do 6 em 7, tudo isso? Pronto. Eu entrei no digital querendo fazer o 6 em 7. Para quem não sabe, 100 mil em 7 dias, aquela coisa toda. Eu entrei no digital buscando isso. Eu quebrei a cara. Porque não é fácil, não é simples. A coisa mais difícil do mundo é você fazer um lançamento quando você não tem audiência e quando você não tem o know-how de um expert. E aí eu fiz lançamento de 0 vendas. Eu realmente me machuquei muito no início. Quando que as coisas começaram a melhorar? Quando eu falei, ei, peraí, eu tô querendo vender para 1.000 pessoas. E se eu vender para uma? Eu comecei a fazer mentoria individual. E aí eu comecei a ficar bom. Por quê? Quando você faz lançamento, você faz um pitch a cada 2 meses. Eu comecei a fazer mentoria individual, fazia 10 pitches por dia. Eu chamava a pessoa com uma call de Zoom, boom, fazia pitch. E eu comecei a brincar. Nossa, e se eu mudar essa engrenagem? E se eu fizer esse argumento aqui no início? E se eu adicionar essas quebras de objeção? Comecei a ficar bom de pitch. Comecei a transformar aquelas pessoas, comecei a pegar depoimento, prova social. Comecei a lapidar meu método. Nossa, o que que realmente dá resultado se eu ensinar isso aqui, esse conteúdo, dessa forma, com esse exemplo, com essa história? E com essa trajetória, eu acabei fazendo 50 mentorias individuais, até mais, e eu fui pegando essas provas sociais, fui lapidando o meu método e fui ficando bom de pitch. E fui paulatinamente e paralelamente produzindo conteúdo e crescendo minha audiência. Até que fez sentido eu voltar a lançar. E daí eu lancei, então já, ó, agora já tenho uma audiência, agora já tenho prova social, agora já tô bom de pitch e tudo mais, vamos fazer lançamento. E depois de alguns lançamentos ainda um pouco frustrados, finalmente a gente acertou a veia. Curiosamente, você falou de faturamento, o meu primeiro 6 em 7, que foi um 6 em 1, 100 mil em um dia, Nossa. foi 7 lançamentos depois do meu início. Então eu comecei no digital em abril de 21 e meu primeiro 6 em 7, que foi um 6 em 1, foi em novembro de 22. E isso é muito interessante porque a maioria das pessoas querem começar a empreender e já no primeiro mês já ter resultado, já acha que se seguir tal situação vai dar muito resultado, e não é bem assim as coisas, né? Exatamente. É o seguinte, eu falo que com o empreendedorismo, e em especial o empreendedorismo digital, você tem que estar disposto a seguir o processo sem reclamar, sem duvidar e sem desistir por 2 anos sem ver resultado. Se você está fazendo exatamente o que tem que ser feito, bonitinho, e ficar 2 anos confiando nesse processo sem reclamar que o vídeo não está viralizando e tudo mais, pode ser que você consiga resultado muito antes de 2 anos, mas você não pode colocar uma ansiedade. Você não pode de, ai meu Deus, comecei agora, fiz um lançamento, ai meu Deus, 0 vendas, vou desistir. Ai, tô produzindo conteúdo há 1 mês, nenhum vídeo viralizou, vou desistir. Não. Ó, hoje, aqui no momento que a gente tá fazendo esse podcast, eu tô com 1,3 milhões de seguidores no Insta, 800 mil no TikTok, mais de 100 mil no YouTube e tudo mais. Eu fui conquistar os meus primeiros 10 mil seguidores no Instagram mais de 1 ano depois de ter começado. Mas, João, Então eu comecei em abril de 21. No meio de 2022, eu bati os meus primeiros 10 mil. Aí tem gente que tenta 3 meses. Nossa, tô aqui 3 meses fazendo conteúdo. Ai, não tô tendo sucesso, vou desistir, não é pra mim. Eu não estaria aqui hoje se eu tivesse ligado pros resultados iniciais. E aí a galera, e aí eu vou explodir sua cabeça agora, você que é estudante. A galera acha normal passar 5 anos na faculdade para depois desses 5 anos ir procurar um trabalho que vai pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais, é o que eu estou generalizando, falando da maioria dos casos, claro que tem exceções. Eu comecei a fazer 10 mil com menos de um ano de formado. Mas a realidade do mercado não é assim. E aí você acha normal estudar 5 anos para fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais, enquanto que se você tentasse no digital empreender, provavelmente você ia ter muito mais resultado muito antes. Só que você está disposto a dar 5 anos para a universidade, mas não está disposto a dar 5 anos para você mesmo. É complicado. exato. Essa mudança é interessante, se colocar em perspectiva, assim, né? Ver como que as pessoas relativizam as coisas. E bacana, Giovanni, você ter mencionado também, tem uma frase que eu gosto muito dos hormônios, de essa coisa de trabalhar com propósito, com o que acredita. Que tem uma frase que fala assim, que é muito difícil competir com quem está se divertindo, né? Enquanto faz, enquanto trabalha. Porque, pô, essa pessoa tem uma garra, assim, diferente para buscar aquilo que acredita. Eu acho que muitos dos ouvintes do Pode Sonhar devem sentir isso e, pô, estão ali apostando na própria empreitada, buscando ter resultados e realmente deixar um legado. Isso é bacana.
Ah, eu amo esse conceito de se divertir no processo, gente. É. Eu até exagero, na verdade. Eu me divirto tanto que eu já dei palestra de 8 horas. Podcast de 6 horas. Por quê? Porque eu não tô aqui a trabalho, entre aspas. Isso aqui pra mim é uma diversão. E aí eu exagero às vezes. Essa palestra de 8 horas foi quando eu comecei a repensar minha vida. Eu comecei a olhar assim e falei, gente, será que eu deveria estar assim? Mas eu gosto dos desafios, sabe? De me forçar. Até onde eu consigo prender a atenção de uma audiência. E de fato, a gente começou às 15, foi até às 23. E daí eu ia mais. E o pessoal queria mais. Só que daí falaram, ó, gente, o hotel vai fechar, vai precisar encerrar. Aí chegando no finzinho, eu falei, gente, vou precisar dar uma acelerada aqui. Mas daí o pessoal queria mais, porque eles iam madrugada dentro. Eu ainda quero testar, eu quero palestrar até eu não conseguir mais. Mas aí eu não consegui ainda. O próprio Primo Cast que a gente gravou lá foi o recorde, né? Mais de 6 horas. A gente só parou porque acabou o SSD lá, acabou o espaço de armazenamento. Nossa. Senão a gente ia mais. Eu acho que esse também é um ponto legal da gente conversar, na questão de quais são os principais pontos que você vê que a galera acaba errando na hora de vender o peixe. Nossa, muita coisa. Vamos tentar resumir aqui em erros principais. Bom. Primeira coisa, você não é claro. Quando você fala, você tem muito vício de linguagem. Você vai falar e diz assim, ó. Inclusive, isso é muito legal. Então você tem que melhorar o vício de linguagem. Dicção ruim. Você vai falar, come sílaba. Junta uma palavra na outra. Não é compreensível. Você é prolixo. Você fala muito e não fala nada. Dá o maior rodeio do mundo para falar uma coisa simples, não sabe ser direto ao ponto, conciso e sintético. Você tem timidez, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento, não consegue nem gravar uma live de tão nervoso, não consegue aparecer nos stories e com isso você perde muitas oportunidades. Ou então, simplesmente, você não conhece as armas da persuasão. Você nunca estudou sobre rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, pitch de vendas, networking, comunicação digital, argumentação. Como que você quer se destacar no mercado se você não conhece isso? E olha que eu tô falando aqui no básico, tá? Esses são os 3 Cs da comunicação: clareza, confiança e convencimento. O que eu recomendo para todo mundo aqui que quer destravar sua comunicação de modo instantâneo? É tipo assim, ó, eu sei que Legal. comunicação ao mundo é uma jornada gigante. Eu quero melhorar agora, hoje, seja para uma entrevista de emprego, seja para fazer lives, seja para destravar nos stories. O que eu recomendo? Nunca negue palco. Para mim, esse é o maior ensinamento que existe de comunicação. Porque eu posso falar aqui de milhões de técnicas, mas a grande questão é você se desafiar e sair intencionalmente da zona de conforto e começar a enfrentar esse medo de falar em público. E quando eu falo nunca negar palco, mas Giovanni, o Pode Sonhar não me chamou pro podcast, como é que eu vou negar se nem me chamaram? Gente, eu tô falando de puxe conversas com pessoas que você nunca falou antes. Por exemplo, porteiro do seu prédio, secretário do lugar que você trabalha. Você está num grupo, tipo uma igreja, ou mesmo um grupo que você faz voluntariado, se voluntaria para falar, para passar uma mensagem. Simplesmente comece a fazer live, comece a blogueirar nos stories. Giovanni, mas eu tenho medo de falar live. É por isso mesmo que você tem que fazer. Absurdo. Então, esse é o maior ensinamento. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade que você tiver de melhorar a sua oratória, e isso vai acontecer. E você acha que os tempos modernos, eles influenciam pra gente ter uma dificuldade na comunicação? Porque cada vez mais as pessoas estão mais distantes, estão mais no canto delas, estão mais elas mesmas, tirando um pouco o outro do foco. 100%. Tem 2 coisas que são mazelas da modernidade que afetaram completamente a nossa comunicação e por isso que a galera tá falando mal hoje em dia. Em primeiro lugar, é a informação muito rápida. Então é tudo rápido, a informação na palma da mão, em poucos segundos. A geração Z está sofrendo agora bastante com isso. Como é tudo muito rápido, o pessoal está com preguiça de ler e também de falar. Então pode perceber, é uma galera que fala mais para dentro, tem uma preguiça de falar, com uma boa dicção, é difícil de entender. Então a arte da oratória está se perdendo. A gente precisa voltar a transformar essas pessoas em bons comunicadores. E por incrível que pareça, isso é um problema, mas também uma oportunidade. Se você treinar sua comunicação, você vai se destacar demais. Primeiro, porque a maioria das pessoas não está fazendo isso. Em segundo, porque a gente está vivendo uma ascensão da inteligência artificial. Cada vez mais, tudo é o chat GPT. Então aqui tá a Briela que não me deixa mentir, né? Joga lá no chat GPT 10 ideias de marketing de luxo para empresa X com o público X. Aí dá 10 ideias. Pronto, agora crie 10 posts para cada ideia nesses formatos. E faz tudo. Então, cada vez mais a inteligência artificial está tomando
o espaço de coisas meramente operacionais. Uhum. Agora, sabe o que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer? Passar emoção. É. Então, se você sabe se comunicar, se conectar, passar emoção com as suas palavras, isso nunca vai ser substituído Sim. e você vai conseguir se destacar. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito. Já ouviram falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Isso é verdade. Só que uma imagem pintada na cabeça das pessoas por meio de palavras vale mais que 1000 imagens. Esse é o poder do storytelling. Uhum. E uma máquina não consegue contar um storytelling que passe emoção. Então, isso é o poder da comunicação para você se destacar na modernidade. Sensacional. E Giovanni, eu acho que você trouxe também, cara, algumas habilidades quando você estava mencionando ali sobre confiança na comunicação. E outras habilidades, pô, carisma, né? Outras coisas. Eu queria que você explorasse um pouco, é, se isso foi algo natural para você ter essas habilidades, ou você também existe como você desenvolver. Ser uma pessoa mais confiante, ser alguém mais carismático, isso também é desenvolvível, cara. Desenvolvível. Com certeza. O que que acontece? Muita gente vem com essa dúvida. Ai, carisma é dom ou treino? Comunicação é dom ou treino? Gente, é 100% treino. Eu sou a É prova mesmo? viva disso. Que Eu louco. era um nerd no social. Eu não tinha amigos, não falava bem em público, eu era super tímido, eu nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying. Eu realmente era essa pessoa. E eu tô aqui agora falando aqui no podcast, então realmente dá pra melhorar. E como que você melhora? Muita gente, inclusive, fala isso, né? Quando eu vou dar as dicas de carisma, que tem passo a passo para você ser extremamente carismático sem esforço Olha. e criar uma conexão com qualquer pessoa e se fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Se vocês quiserem, eu passo. Vocês querem? Pô, Por lógico. favor. Tá, tem esse passo a passo. E geralmente quando eu falo isso, aí a galera fala assim: ah, Giovanni, mas é forçado. Mas, gente, tudo que você faz no início é forçado. Vai lá aprender um instrumento. Uhum. Vai ler inglês. Toda nova habilidade, no começo, é meio truncado. É assim. Só que o que a gente faz? A gente treina até ficar natural. O carisma é a mesma coisa. Se você aplica o que eu vou ensinar aqui agora e vai treinando, vai ficar natural. Você vai ficar naturalmente carismático. Então, vamos falar várias habilidades em menos de um minuto para o Vamos pessoal nessa. anotar, porque senão a gente fica também. Então, primeira coisa, fale o nome da pessoa. Então, Miguel, essa dica aqui é muito importante. Você pergunta o nome da pessoa, você repete ela na frase para a pessoa gostar mais de você. 2, contato visual, olhar no olho. Se você fica olhando para o chão, para o teto, não cria conexão. 3, sorrir. Quando você sorrir, a pessoa vai gostar mais de você, é cientificamente comprovado, políticos usam isso. 4, faça a pessoa se sentir importante. Como que você faz isso? Fazendo perguntas sobre ela, fazendo ela se sentir bem. Por exemplo, fazendo elogios sinceros. Quando eu cheguei aqui e falei para Briela, nossa, Briela, você é basicamente a Emily in Paris. O que eu estava fazendo aqui? Um elogio sincero e específico. Outra coisa que você pode fazer, um gesto simbólico. Você pode dar um pequeno presente ou simplesmente dar um pouquinho da sua atenção. Esse gesto simbólico ativa o gatilho mental da reciprocidade, que vai fazer a pessoa gostar mais de você. O que você pode fazer? Sincronia límbica, que também é a técnica do camaleão. Nada mais é do que você sutilmente imitar a linguagem corporal da pessoa. Então, o Miguel agora tá com a mão no queixo. Se eu quisesse, eu podia ficar ó, exatamente como ele tá e falar assim, inclusive, Miguel. E aí ia fazer ele gostar de mim automaticamente, sem perceber que eu estou mandando uma mensagem pro inconsciente dele que eu sou como ele e nós gostamos de pessoas que são como nós. E quando você vai pegando todas essas técnicas, você inclusive pode escrever tudo isso que eu falei agora e colocar no bloqueio de tela do seu celular e se forçar a aplicar cada uma dessas coisas todo santo dia, a sua vida vai melhorar da água para o vinho. De repente as pessoas vão gostar mais de você, você vai conseguir mais oportunidades. Por quê? Porque a gente só dá o pulo do gato para as pessoas que estão no nosso coração. Imagina que você tem um passo a passo de como fazer muito dinheiro. É basicamente uma máquina de fazer dinheiro. Você segue esse passo a passo, quando você chega no final, você tem dinheiro. Aí se eu te pergunto, você daria esse passo a passo para uma pessoa que você não gosta? Provavelmente não. Você daria esse passo a passo para qualquer pessoa na rua? Provavelmente não. Você daria esse passo a passo para sua mãe? Provavelmente sim. Uhum. Você daria esse passo a passo para o seu melhor amigo? Provavelmente sim. A gente só dá o pulo do gato, as informações mais importantes para quem a gente gosta. E se você consegue fazer as pessoas gostarem de você, aí você vai ter uma chuva de oportunidades. De repente você não precisa implorar para palestrar, implorar para ir para podcast. Você não precisa implorar para ter cliente. As pessoas vão vir até você, porque você tem carisma, porque você consegue criar conexão. Que legal. Absurdo isso. É um negócio mais assim, como diria, intangível, que às vezes a pessoa, pô,
não tem essa habilidade, não é uma habilidade técnica, mas ela traz recursos, né? E coisas ali que acho que as pessoas não conseguem nem imaginar, né? Que o que pode estar por vir, essas oportunidades e pessoas que a gente se conecta, né? É Muito uma legal. dica simples, linguagem corporal. Você vai num evento para fazer networking. Aí você tá com uma linguagem corporal fechada. Você tá com o ombro encurvado, cabisbaixo, muitas vezes até com o braço cruzado assim. Se eu tô assim, eu tô sinalizando para todo mundo que eu não quero me conectar. Eu não estou aberto a novas amizades. Agora, se eu estou com a postura ereta, com o peito aberto, ombro para trás, fazendo gestos expansivos, cabeça ereta, contato visual, sorrindo, eu estou mostrando que eu estou aberto a novas conexões. Essa é a diferença entre linguagem corporal aberta e fechada. Aí o que que acontece? As pessoas não estudam isso e fica passando mensagens erradas para as pessoas e perde oportunidades que nem sabiam que existiam. Porque todo mundo acha que a pessoa é chata, é carrancuda, é sisuda, reclamona, simplesmente pela linguagem corporal. Quando você entra em qualquer ambiente, em menos de 3 segundos a pessoa te julga e te coloca em uma de 4 caixas: amigo, inimigo, indiferente e parceiro amoroso. Se você quer vender, se você quer fazer networking, se você quer estar simplesmente bem no digital, bombando, você precisa estar na caixinha do amigo. Só que tem gente que acaba indo para a caixinha do inimigo ou do indiferente, que é onde está a maioria das pessoas. Uhum. Esse é o poder da comunicação. As pessoas acham que, nossa, eu vou estudar muito o meu assunto e assim as pessoas vão vir atrás. Gente, se fosse questão de conhecimento técnico, a gente não teria tantos bilionários que muitas vezes não terminaram a faculdade do ensino médio. É. Um tema que você falou que é bem interessante é essa questão de ser amigo. E esse ser amigo também você encantar as pessoas. Como que você constrói esse encantamento? Encantamento, vamos lá. Se você aplica tudo isso que eu falei agora das técnicas de rapport, você vai encantar as pessoas. Como que você encanta as pessoas, por exemplo, num palco ou num grupo? Vamos supor que você está num grupo aqui e está conversando. Você tem que aprender a ser um bom contador de histórias. Não existe habilidade de oratória mais poderosa, seja para simplesmente encantar, seja para vender, do que histórias. Inclusive, se você quiser, eu posso recomendar um livro aqui. Posso recomendar 3 livros que eu nunca recomendei antes? Por Claro. favor. Ó, 3 livros inédito. poderosos de oratória que eu nunca recomendei antes, que se você ler esses 3 livros, acabou tudo, porque são lançamentos assim que a galera nem sabe que tá aí, você vai ter esse conhecimento antes de todo mundo. Em primeiro lugar, Storytelling. A arte das narrativas milionárias. Como que você vende por meio de histórias. Isso é genial. Número 2, histórias magnéticas. E em terceiro lugar, os códigos da persuasão. São 3 livros super atuais que se você ler, você vai transcender. Mas o que que tem lá no storytelling? Gente, se você usa histórias, você vai inclusive ter mais clientes. Porque a história cria uma conexão emocional que simplesmente falar fatos não faz. Tem um dado do New York Times que é assim: quando você fala fatos, uma informação, isso ativa 2 partes do cérebro, que são as mais responsáveis por processamento de linguagem e tal. Quando você conta uma história, até 7 partes do cérebro são ativadas. Se você descreve como que é o gosto de algo que você estava comendo, vai ativar a parte do cérebro relacionado a sentir gostos. Uhum. Se você fala como que era o que você estava ouvindo, vai ativar a parte relacionada a ouvir. Então, o poder da história é a pessoa sente exatamente o que você está sentindo. E Isso. mais, entra na mesma frequência mental que você. Literalmente, colocaram um negócio de ressonância magnética no cérebro da galera e viram que quem está escutando a história entra na mesma frequência mental, cria uma conexão instantânea e ainda por cima começa a relacionar as histórias com a própria história de vida. Por que vocês acham que eu contei aquela história do Beto Carreiro logo no início? Porque quando eu contei aquela história, passou um filminho na vida das pessoas de, poxa, qual foi o último parque de diversão que eu fui? Nossa, será que eu já peguei uma fila? Algumas coisas a gente vai Sim. lembrando. Esse é o poder do acoplamento neural que as histórias fazem. E se você começa a inserir histórias de modo estratégico nas suas narrativas, não só você vai ficar mais carismático, como também você vai vender mais. Por exemplo, vou fazer lá o Matrix da oratória, que depois a gente pode até falar sobre ele. Exato. Matrix da oratória vai chover história. Pode ter certeza que eu vou dar muito conteúdo e muita história, e é esse o diferencial. Porque se eu desse só conteúdo, eu não ia fixar. Uhum. Eu posso te perguntar assim, você é da Link Business School, né? Exato. Você tá em que período? Tô no 7º. Tá no 7º. Se eu te pergunto, poxa, pega um professor que você teve no 5º período
lembra aí das aulas dele, qual que é o conteúdo exato que ele dava nas aulas. Cara, É isso. impossível de lembrar. A gente não lembra exatamente do que as pessoas disseram, Uhum. apenas de como elas fizeram a gente se sentir. Então, se eu pergunto, tá, mas lembra aí de um professor que você ama, que assim, um dos melhores professores que você foi, que você fazia questão de não faltar e tudo mais. Você já lembrou desse professor, Uhum. e aí você lembra. Por quê? Porque você ficava empolgado, que você ria, você lembrava da sensação, mas não do conteúdo. Então, é a mesma coisa com as histórias. Se eu te perguntar aqui, qual que é o roteiro do Toy Story, que é um negócio que saiu em 1995, você vai lembrar. E a Pixar é mestre em contar histórias. Mesma coisa, quando eu conto uma história, eu tô simplesmente entrando no seu cérebro e você não vai esquecer. Olha, que recurso poderoso, né? Que é saber contar boas histórias, né, cara? Para recordar de conteúdo, se conectar com pessoas é absurdo. E eu acho, mano, você trouxe aqui várias dicas práticas. Aqui a galera que tá com papel e caneta na mão já deve estar com a folha inteira preenchida de dicas, Giovanni. E a gente separou, pensou em fazer uma dinâmica inédita aqui no Eita! programa, um desafio com o Giovanni para a gente testar essa habilidade dele de comunicação e oratória, Bora! bastante inspirado nos Barbichas, Ô, que louco! fazem um quadro de improviso. Então, a ideia aqui, turma, é a gente trazer uma situação inusitada que envolve comunicação para o Giovanni e a gente, pô, no meio, quando ele estiver desenrolando ali a comunicação dele, a gente faz um twist, uma quebra nessa história para que ele consiga, cara, adaptar a comunicação da melhor forma possível. Então vamos nessa. Pode ser, Giovanni? Top, gente. Isso aqui não foi combinado, não, viu? Não sei o que Não. tá vindo aí. Vamos não, de forma alguma. Então, Vamos se sair uma coisa muito ruim, por favor, ainda comprei meu curso, tá? Ó, a primeira situação é muito boa, na verdade. Pera aí, me explica as regras. Eu sou competitivo. Como é que é a regra mesmo? Ó, eu vou falar, vou descrever uma situação e você vai ter que começar a se comunicar como se estivesse imerso nessa situação. Beleza. Aí assim que eu ativar a sirene, eu vou te dar um outro contexto para Tá. essa situação que você vai continuar tentando se comunicar. Tá bom. Fechou? Vou tentar, Ó, hein? você está convidando um sócio para sua empresa, Giovanni. Agora. Vamos lá, tô convidando um sócio. É. Miguel, é o seguinte, você é um cara extremamente talentoso, você é um cara que tá no Pode Sonhar, o podcast mais omnichannel do Brasil, você é o cara que tá na melhor faculdade de empreendedorismo do Brasil, que é a Link, e uma coisa que a gente percebeu em você é que você tem muito potencial, e eu detestaria ver esse potencial desperdiçado. O que eu vou falar pra você agora, é uma coisa que a gente não fala pra todo mundo, pode ter certeza. Ó, agora, Giovanni, você descobriu, eu descobri, na verdade, que a sua empresa não está indo bem financeiramente. Tem que continuar a comunicação. Top. Nós temos uma empresa que ela é completamente revolucionária. Ela é tão revolucionária que, assim como Uber, assim como Nubank, nós fizemos essa opção de não ter altos lucros no início. Na verdade, a gente está até no negativo. E a gente se orgulha de estar no negativo, porque você não precisa ensinar o peixe a nadar, tem o CAC, o custo de aquisição do cliente. Justamente como uma estratégia de dominar o mercado, a gente está assumindo altos prejuízos agora para depois aumentar o preço. Boa. Agora, por que essa empresa é tão revolucionária? Porque nós simplesmente temos um addressable market gigante. Gigante. Todo mundo precisa melhorar a comunicação. Hoje você não tem uma empresa que lide com isso de uma forma Muito bom. definitiva. Tá valendo, foi muito bom. Tá bom, fire, gente. Queria mais. Pô, tem mais, tem umas mais complicadas, ó. Que aqui. Mas aí tá aprovado essa? Tá aprovado. Mas que é aprovado, que isso? Defendeu um problema. Defendeu um baita problema. Aqui o aplicativo, pô, eu nunca vi um aplicativo com tanto anúncio, mas aí não vamos ter a sirene dessa vez. Mas Tá. agora, a situação é o seguinte. Só uma curiosidade. Você tá no YouTube? Eu tô num aplicativo de sirene. O que acontece, né? A gente às vezes melhora a nossa mentalidade, mas a gente ainda mantém um pouquinho de escassez na nossa cabeça. Eu tenho uma origem que, assim, eu não tinha dinheiro, né, gente? Então, eu, por exemplo, pagar YouTube Premium é uma coisa que não passava pela minha cabeça. Vou pagar um negócio que tá de graça. Até que um dia eu tava lá com o Thiago Reis, cara, Thiago Reis, fundador da Thiago Reis. Suno, 1,6 milhões de seguidores. Inclusive, a Link é perto ali, né? É, ali perto. E o que acontece? Tava lá, né? Falei, nossa, Thiago, tenho que te mostrar um vídeo muito foda. Aí entrei no YouTube, bum, anúncio. Meu amigo, o Thiago ficou puto. Ele legitimamente ficou puto. Ele falou,
Giovanni, você não é homem pra ficar vendo o anúncio, não. Seu tempo é precioso, pelo amor de Deus. Tipo, ele ficou indignado, porque eu acho que foi o primeiro anúncio do YouTube que ele viu em anos, sabe? Eu obriguei o Thiago Reis a ver o anúncio, ele ficou puto. Daí pior que eu esqueci de assinar o YouTube Premium, tá até agora, que o Thiago Reis vai tirar a cabeça. Sou igual o Thiago Reis, eu também assino. Não dou conta, cara. Não dou conta também. Sou igual o Thiago Reis. Ó, mas tem que assinar esse aplicativo aí. Esse aplicativo foi foda. Mas aqui, ó. Nossa. Mas você viu que agora eu contei uma história, né? Contou uma história. Depois, se Só você quiser, eu comento porque eu contei essa história. Mas vai lá, tudo Boa. tem uma intenção por trás. Segunda e última, então. Vamos fazer só duas para dar tempo. Bora. Você se atrasou 1 hora para uma reunião de pitch com um potencial investidor. Você tem que justificar. Perfeito. Briela, gratidão pela sua paciência. Eu vou ser bem curto e bem em breve aqui, porque o seu tempo é muito precioso. Eu vou já admitir que a gente perdeu essa 1 hora aqui, porque eu estava numa reunião urgente com os maiores programas de TV do Brasil, que vai ao ar hoje esse aplicativo que a gente desenvolveu simplesmente para a rede nacional. E eu não teria faltado essa 1 hora se realmente não tivesse jeito. Só que. Ó, mas a Briela, que é investidora, ela pergunta o que que é essa marca de batom no seu pescoço. O que essa marca é bom? Exato. Pô, onde você tava? Tá bom. Ah, isso aqui foi só a minha noiva, a Micarla. Você conhece ela, inclusive, que eu vi que você segue ela lá. Que a Micarla, a gente tem esse ritual, né? A gente sempre dá um beijinho antes de sair de casa para desejar uma boa sorte no dia. E a gente acredita muito na força do casal, assim como eu sei que você acredita, você tem um relacionamento que a gente admira muito. E é justamente por isso que a gente procurou como investidor. Já ouviu falar que semelhante atrai semelhante? Exatamente. A gente buscou você porque a gente vê em você exatamente o que a gente tem, que é essa força de vontade, quer crescer junto em casal. E como eu estava te falando, esse programa que vai ao ar hoje vai trazer uma visibilidade para o nosso negócio que nunca esteve lá antes. E é por isso que eu quero te convidar para ser investidora antes desse programa de TV, porque depois do programa vai ter muita gente querendo entrar, mas eu resolvi te priorizar porque eu confio em você e a gente tem essa conexão. Absurdo. Sensacional. Mandou Muito bom, muito bom. Isso, saiu das calças justas de uma maneira absurda. Pô, sensacional mesmo, Giovanni. Parabéns, pô. A gente separou e falou assim, pô, será que o Giovanni vai dar conta, vai topar, não sei o quê? Tirou de letra. Letra, nossa. Ah, eu gosto de desafio, gente. Obrigado, achei muito legal. Faz tempo que eu não fazia isso. Boa. E, Giovanni, a gente também pensando aqui até no nosso nome de Pode Sonhar, a gente sabe o tanto que os empreendedores são guiados e orientados pelos seus sonhos, o que eles sonham em conquistar lá na frente. Eu queria que você compartilhasse, cara, um sonho seu, onde você se vê, Giovanni, no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, 2, 5 ou 10 anos. Top. Olha, vou ser bem sincero. Eu sou uma pessoa que passou 4 anos da minha vida ganhando R$ 1.000 por mês. E eu sempre convivi com muita escassez. Eu era uma pessoa que vivia numa rua de terra, com esgoto a céu aberto, pegava 6 ônibus por dia e realmente era uma vida muito, assim, pegada. Era coisa assim de chorar às vezes. Eu tinha prova, acordava às 2 da manhã para estudar. E por que que eu fazia essas coisas? Porque eu tinha essa ideia de que, poxa, se eu estudar muito, eu vou chegar lá. Eu vou vencer na vida, como o pessoal diz, né? E eu fui lá, eu estudei muito. Acabei conseguindo uma média de 9,6 na faculdade, acabei ganhando esse intercâmbio, essa bolsa, que era uma só para a faculdade inteira, e me formei como melhor aluno da turma. Só que daí eu não estava tendo o resultado que eu esperava. Eu pensei assim, poxa, eu fui o melhor aluno e não estou ganhando dinheiro. O que está acontecendo? E aí foi quando eu descobri esse poder do empreendedorismo. E no início foi extremamente difícil. Fiz lançamento de zero vendas, já pelejei para pagar contas, tive que pedir dinheiro emprestado para pagar cartão e tudo mais. Só que depois a gente começou a acertar a veia e a gente começou a ter um resultado que, sinceramente, assim, eu não sonhava com esse resultado. É muito louco. Quando você começa a ter uma vida assim que você nem mesmo sonhava e você tá lá vivendo aquilo, é muito maluco mesmo. E o mais legal é que não é nem o começo. Você falou assim, onde você sonha? Os meus sonhos estão sempre mudando. Porque você já ouviu falar que o paladar não retrocede?
tem muita coisa que eu não conheço ainda. Então eu nem sonho com isso. E eu sei disso porque hoje o que eu estou vivendo eu nem sonhava lá atrás. Sonhar em conquistar o que eu estou conquistando hoje com este pequeno tempo empreendendo, com essa idade, eu não sonhava. Então, claro, tem alguns sonhos que é poder ter R$ 1 milhão investido, por exemplo. O faturamento da empresa já está milionário, mas ter 1 milhão investido, a gente vai chegar lá até o fim do ano. É minha meta. E aí, quando eu chegar lá em 1 milhão investido, para poder, sei lá, ter R$ 10 mil por mês de renda passiva, imagina isso. Imagina você estar lá na praia, tranquilo, sabendo que seu dinheiro está rendendo 10 mil por mês sem você ter que trabalhar. Aí você começa a viver um outro tipo de vida. Você trabalha super plenamente por propósito, para transformar as pessoas. Você simplesmente não precisa mais se preocupar com dinheiro. Então isso é uma coisa muito legal. Isso é um grande objetivo meu. Porque o meu pai, nossa, ele pulou de emprego em emprego, mais de 10 empregos durante 10 anos, conviveu com muito desemprego na vida dele. Então eu assumi para mim a responsabilidade de resolver a vida financeira da minha família e das próximas gerações da minha família. Então, hoje eu me orgulho muito disso, sabe? De poder construir uma estabilidade, uma tranquilidade, uma segurança que eu não tive, para que os meus filhos, meus netos não tenham que passar pelo que eu passei, de estar numa rua extremamente perigosa, que uma pessoa aponta uma arma na minha cabeça. E é isso que eu desejo para todo mundo aqui, que você persista para resolver a vida financeira não só sua, mas da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, poder pagar o melhor plano de saúde para os seus pais, poder colocar o seu filho na melhor escola, poder viver num lugar seguro, poder fazer as férias dos sonhos, poder ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, por que não? Tem muito dinheiro no mundo. Cara, o que não falta no mundo é dinheiro. E se tem pessoas que são bilionárias, pessoas que são multimilionárias, por que você não consegue também? O cérebro deles é igual ao seu. Eles não são super-homem, não têm um superpoder. Se eles conseguiram, você também consegue. E essa é a minha filosofia. Muito bom, brilhante, muito legal compartilhar isso, Giovanni. Acho que, pô, serviu muito de inspiração para mim. Eu anotei várias coisas aqui, gravei, me marcou bastante. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também, cara. Valeu mesmo. E eu acho que antes da gente finalizar o episódio, Giovanni, seria muito legal você compartilhar também a Matrix que está por vir. Você vai ao ar no fim de novembro. Você falar um pouco disso também. Que top! Bom, obrigado pelo espaço. Galera, você que está vendo isso aqui, se você está vendo em novembro, tá? Vai fazer sentido. Se você não está vendo depois de dezembro, pode pular. Porque eu vou estar divulgando um evento que vai acontecer de 4 a 6 de dezembro, Legal. às 7 e 7 da noite. É 100% online, 100% gratuito. É só você ir lá no link da minha bio, no Instagram, vai estar esse evento lá divulgado. E o que é esse evento? Se chama A Matrix da Oratória. Porque o que acontece? Lá no filme Matrix, você tem o Neo, e o Neo ele vive uma vida que é basicamente uma simulação, sempre as mesmas coisas e tudo mais. Até que ele sai da Matrix e ele enxerga os códigos por trás que as máquinas usavam para manipular eles. E a verdade é que a gente vive hoje um sistema que não quer nos manipular. É um sistema que quer controlar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente consome, o que a gente sente, por meio desde séries da Netflix, a TV aberta, todo o sistema ele quer, de certa forma, te controlar. E de onde que sai a Matrix da Oratória? E se fosse possível você sair dessa Matrix, tomar as rédeas da situação, destravar sua comunicação e começar a ter a vida que você quer? Uma vida não que o sistema colocou você para de ter um plano de 56 anos, que você começa lá com 5 anos de idade na alfabetização, termina com 59 anos, sei lá, se aposenta, e você quer e vai viver com migalhas do governo. Não. E se você sair disso, sair da Matrix e aprender as 5 pílulas secretas da comunicação que vão destravar completamente o seu resultado. E são essas 5 pílulas que eu vou lá ensinar de graça. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem desculpa. A única coisa que eu tô pedindo é seu comprometimento, é você ir lá e assistir. O resto você deixa comigo. Nem dinheiro eu tô pedindo. Então vai lá no link da Bíblia. Sensacional. Obrigado mesmo, Giovanni, por tanto aqui. Pô, tamo junto demais, gratidão, viu? E vou falar pra Micaela para depois ela priorizar esse podcast aqui para poder compartilhar a história com vocês, que vocês vão adorar também, do mesmo jeito que eu adorei estar aqui com vocês. Valeu mesmo, cara. Muito obrigada. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.